De volta com o nosso Você Bonita para uma pauta super importante, esclarecedora. E é o que eu digo, quando a gente traz essa especialidade médica, né, ao vivo, aproveitem para mandar perguntinhas mesmo, que fuja um pouquinho do tema que a gente escolheu para nossa entrevista. Convidamos ele, ginecologista, mais uma vez, Dr. Tomil Arazawa, bem-vindo. Muito obrigado, Tudo bom? Carol. Tudo ótimo. Prazer tê-lo aqui. Porque hoje a gente vai falar de infecções, né, de útero, de algumas queixas e até, enfim, para muitas mulheres, questões recorrentes, né? E que a gente sabe que quando a gente está falando da saúde da mulher e a sua especialidade cuida dessa saúde como um todo, então fica sempre um espaço aberto para a gente poder ajudar, né, dentro de outros temas também. Bem-vindo, doutor. Perfeito, obrigado. A gente vai começar, então, colocando alguns e aí você vai nos contando. Perfeito. Tá bom? Perfeito. Quando a gente entende, então, como uma infecção de útero, o primeiro que a gente separou foi esse. Bom, quando a mulher apresenta corrimento amarelado, amarronzado ou acinzentado com mau cheiro. Pois bem, Carol, nenhuma secreção vaginal que tem mau cheiro ou que tem uma característica fora do normal deve ser encarada como uma coisa típica e normal. Ela deve ser investigada, né? Principalmente quando a gente fala de bactérias sexualmente transmissíveis. Não só bactérias, vírus também, mas quando a gente fala de infecções da região pélvica, estamos falando de bactéria, tá, gente? Então, as bactérias, muitas delas podem causar realmente um mau cheiro, uma mudança da característica da secreção. Tá. E essa característica diferente precisa sim ser investigada. Isso precisa ser avaliado por um médico ginecologista e ser estabelecido o tratamento numa fase inicial de um quadro infeccioso. Então, corrimentos que têm mau cheiro, principalmente, devem ser investigados. Nem sempre é por bactéria sexualmente transmissível, isso é importante diferenciar. Existem bactérias que fazem parte da flora vaginal normal, que podem sim causar mau cheiro, mas a gente tem que ter atenção para as bactérias sexualmente transmissíveis. Doutor, agora uma pergunta. Falando ainda a respeito de corrimento, que acaba sendo até mais comum, né, do que a gente imagina. Ele sempre, além desse cheiro, né, desse odor, ele vem acompanhado de outras queixas? Ou essa é a principal? Começa, na maioria das vezes, assim, tá, Carol? Então, toda infecção pélvica, né, começa na região vaginal. A gente diz que a infecção do útero é uma infecção ascendente, que ela sobe da região vaginal inicialmente, após um contato sexual, depois ele pode infeccionar o útero e subindo em direção às trompas e ovários. Tá? Então, detectar precocemente uma infecção na vagina, ainda quando ela está causando um corrimento ou mau cheiro, é importante para evitar a progressão dessa infecção. Entendi. Só que algumas bactérias não causam nem mau cheiro, nem corrimento. 70% das pacientes que têm uma infecção por bactérias como a clamídia, ureaplasma, micoplasma, que são bactérias sexualmente transmissíveis, não têm sintomas. E por isso que é tão relevante também fazer um acompanhamento ginecológico de rotina, mesmo que esteja tudo bem aparentemente. Tá certo. Vamos para a próxima. Olha lá, que também pode ser uma infecção de útero. A gente vai falar agora de sangramento durante ou depois da relação sexual. Perfeito. Então, gente, sangramento na relação sexual nunca é normal, nem durante, nem após. Isso chama-se sinusiorragia, um sangramento durante a relação sexual e geralmente está associado a alguma inflamação no colo do útero, alguma inflamação na vagina ou mesmo de dentro do útero. Tá? Então, sangramentos durante ou após a relação sexual são suspeitos. Nem sempre é por infecção, mas se isso vem acompanhado daquele corrimento com mau cheiro, se isso vem acompanhado com dor na relação sexual, que acho que a gente vai falar também, né, é mais suspeito e a paciente precisa sim procurar o ginecologista, especialmente se é um sintoma que começou a aparecer mais recentemente. Tá? Existem outras causas de sangramento na relação sexual, mas infecção é um diagnóstico diferencial. E quando a gente fala, por exemplo, que essa mulher tem um mioma, algo que ela cuida, né, que ela, enfim, faz um controle, também pode apresentar algum tipo de sangramento? Pode ser, então, não uma bactéria, mas um caso aí até de mioma? Pode sim, Carol. Alterações internas ao útero, como miomas, pólipos dentro do útero, no endométrio, né, ou alterações no colo do útero, podem sim causar esse sintoma do sangramento, esse sinal do sangramento. Tá. Né? Então, toda a região genital, desde a vagina, o colo do útero e o útero, podem sangrar durante a relação. Por isso que é importante
importante é a avaliação ginecológica para identificar o foco, onde está o problema que está levando ao sangramento. Tem que investigar, né? Tem que investigar. Aconteceu, investigar. Próximo, olha lá, que também é infecção do útero, dor durante a relação sexual. Perfeito. Isso já é um sinal, um sintoma de uma provável infecção um pouco mais alta. Né? Quando a infecção está somente na região vaginal, né, ele pode sim dar um pouco de dor, mas geralmente é uma dor na penetração, na entrada da vagina, por uma inflamação local. Mas se essa dor começa a se tornar também na profundidade, isso chama atenção, especialmente numa paciente que não costuma ter dor na relação sexual nessas circunstâncias. Tá. Então, a gente tem que diferenciar de uma dor, um desconforto na relação sexual de forma mais aguda, mais recente, ou um desconforto mais crônico, que a gente vai pensar em outras coisas, tais como endometriose, por exemplo. Tá? Mas dor na relação sexual nunca é considerado normal. Aí, se for uma coisa mais recente, acompanhado de sangramento na relação sexual e um corrimento com mau cheiro, a gente vai juntando as pecinhas para chegar a um diagnóstico mais provável. Tudo pode ser, então, isolado, como também em conjunto. Perfeito. Para trazer aí algumas respostas do que pode estar acontecendo, né? E para as mulheres que também, doutor, precisam de mais lubrificação, esse tipo de coisa, também pode causar sangramento, enfim, até a dor na relação? Pode sim, Carol. Então, tem alguns corrimentos não sexualmente transmissíveis que podem causar dor e sangramento. Tá. Por exemplo, um corrimento mais comum nas mulheres é a candidíase vaginal, né? Uma infecção por um fungo que geralmente vem acompanhado de uma baixa da imunidade. Essa candidíase causa uma inflamação muito intensa ali na região vaginal. Então, muitos pacientes com a candidíase vão reparar, além de uma coceira na região, um ardor, uma ardência, uma queimação na região da entrada da vagina principalmente, mas isso pode refletir também em dores um pouco mais profundas, porque a vagina toda pode ficar muito inflamada. Então, tudo isso que pode influenciar a sensação na relação sexual da paciente deve ser observada e a paciente precisa ir atrás disso, né? Não pode deixar assim só, falar assim, acho que é normal, me falaram que é normal e vou deixar assim. E doutor, até mulheres que estão notando que estão corrimento, que estão com corrimento, que tem essas características que você comentou, podem ter a relação sexual normalmente ou é algo que pode piorar o quadro, porque a gente está falando de uma questão ali que tem, enfim, um contato até de uma atração, né? E é algo que pode, enfim, na minha cabeça agora me veio essa pergunta, e que pode piorar. Perfeito. Nessas situações, gente, a recomendação é que não continue com a atividade sexual, busque um médico ginecologista para uma avaliação e um tratamento adequado antes de retomar, né? Porque manter a atividade sexual num caso de corrimentos com mau cheiro, com sinais evidentes de infecção, pode sim fazer piorar o quadro infeccioso na mulher e também, inclusive, propagar essa infecção para o homem também. O homem também pode ter infecções na região genital, na região do pênis, na região da próstata, prostatites, né, e uretrites podem ser ocasionadas pelas mesmas bactérias que causam infecções na mulher. Aí, gente, importante, né? Vamos para o próximo, olha lá. Já tem perguntinhas do público no @VocêBonitaTV, aproveitem. Dor ao urinar. Perfeito. Então, dor não só durante a micção, né, durante o processo de esvaziamento da bexiga, mas dor em toda a região pélvica, na verdade, né? Então, algumas bactérias têm uma afinidade maior pela bexiga, tais como a ureaplasma, né? E essas infecções, às vezes, sobem também para a bexiga, especialmente na mulher, né? Por quê? Porque na mulher, a entrada da vagina e da bexiga e do ânus estão muito próximas, né? Então, é muito frequente pacientes com infecções genitais associadas a infecções urinárias também. Então, quer mostrar, doutor? Claro, pegar a maquete? Vamos mostrar bem o porquê, né? É tudo curtinho, né? É tudo muito próximo e a proporção desse modelo aqui é muito parecido com o real, tá, gente? Então, aqui a gente tem a região da bexiga, numa vista lateral, a região do útero, a vagina está aqui e o ânus está aqui com o intestino. Então, vocês podem observar que o ânus está muito próximo da entrada da vagina, que está muito próximo da entrada da bexiga, da saída da bexiga, na verdade, do canal da urina. E por isso que os sintomas de uma infecção na vagina ou do útero podem refletir em sintomas da bexiga ou mesmo sintomas na parte do intestino, tá bom? Então, é importante observar e estar atenta aos sintomas e os sinais que o seu corpo está te mostrando, né? Se está desconfortável, se é uma coisa fora do habitual, é importante ir atrás antes que esse problema evolua e cause uma sequela eventualmente. E doutor, para essa questão até de infecções urinárias,
O ideal é que seja colhido o exame de sangue para realmente ter certeza se sim tem a infecção e qual bactéria está causando. Ultrassom também é recomendado? Então, qual que é o racional da investigação de uma paciente que tem um quadro suspeito, tá, Carol? A gente começa com o exame ginecológico para avaliar a característica da secreção. O ideal é coletar essa secreção vaginal para fazer uma análise específica. E essa coleta e essa análise não é igual ao Papa Nicolau. A coleta é parecida, mas o Papa Nicolau é especificamente para avaliar lesões suspeitas para câncer de colo do útero, né? Mas nessa mesma análise a gente pode coletar e avaliar bactérias. Por técnicas específicas. Isso é o mais específico para infecções genitais. Exames do sangue, a gente vai pesquisar somente para algumas bactérias específicas também. Ou quando a gente está suspeitando de uma infecção mais grave, que a gente quer saber se tem aumento de glóbulos brancos no sangue, aumento de marcadores inflamatórios, mas isso só para casos mais evoluídos. O ultrassom pode ser importante sim quando a paciente está com febre, está com muita dor na região da região pélvica ou no exame físico ginecológico, e a gente precisa descartar abscessos, ou seja, coleções de pus dentro do abdômen, que é uma consequência, é um quadro mais severo e mais avançado de uma infecção pélvica do útero. Ela pode evoluir com abscessos, sim, e pus na região abdominal, e algumas pacientes até precisam ser operadas por conta disso. Tem um nome, né, doutor? É doença inflamatória pélvica. É doença inflamatória pélvica. Doença inflamatória pélvica. Não é aquele abdômen... É um abdômen agudo infeccioso. Abdômen agudo, isso. É um abdômen agudo infeccioso, mas de causa genital. Que coisa, hein? Interessante. E que, bom, já você me conta. Perguntinha do público, né, Glaucia? Depois você conta como é que chega, então. Vamos para o próximo? Então, vou fazer o seguinte. Vou deixar o próximo tema que a gente vai comentar e você me conta como é que a gente chega, né, nesse quadro, né? O que a gente deixou passar para já evoluir tão rápido. Perfeito. E aí a gente vai falar dessa sensação de inchaço no útero ou na região da bacia. O que pode acontecer, então, doutor, para aquela mulher que, de repente, já está nesse estágio agudo e que, enfim, evoluiu muito rápido, não perceber que pode estar tendo uma infecção? Que é difícil, né? Porque tem sintoma, né? Tem sintomas bastante específicos, tá, Carol? Principalmente febre, né? Um quadro infeccioso mais evoluído geralmente cursa com dor, né? Um calor local e febre. Tá? Então, temperatura acima de 37,8 associado a esses sintomas é um sinal de alerta para a paciente buscar não só o médico, mas muitas vezes o pronto-socorro, de fato. Né? Até porque um quadro infeccioso desse nível, se não tratado, pode evoluir com um quadro de sepse. Uma infecção generalizada, e isso pode ser realmente muito perigoso para a saúde da paciente. Você sabe, doutor, quando eu ainda não tinha o diagnóstico da apendicite, era uma das... Né, eu entrevistando o médico todo dia, gente, você começa a imaginar, enfim. Mas eu não tinha febre. E agora você dizendo, porque ainda não tinha realmente infecção, a apêndice estava inflamada, mas não tinha o que você comentou da questão do pus. Então a gente tem que estar atento, tem que procurar ajuda mesmo, que não é normal, né? Ficar com uma dor ali constante e tal. E aí, a minha cabeça, acho que eu nem comentei isso com a minha diretora, vai tão longe que eu ainda pensei, enfim, que poderia ser uma gravidez nas trompas. Isso também pode acontecer e gera dor, não gera? Gera bastante dor. Olha só, é um quadro bastante severo, na verdade, potencialmente arriscado para a vida da paciente, porque pode gerar um sangramento muito intenso. E é uma questão interessante para ligar esses fatores, tá, Carol? A maioria dos casos de gestação ectópica nas tubas são por alterações das tubas, que podem ser por consequência de uma infecção não tratada no passado. Sério? Então, infecções do útero, das trompas, essas infecções sexualmente transmissíveis, tá, podem gerar alterações em todo o sistema reprodutor. E é uma das principais causas de infertilidade feminina. Uma consequência, uma sequela de uma infecção não diagnosticada e não tratada pode levar, sim, à infertilidade ou uma gestação ectópica. É claro que é raro, né, doutor? Não estamos falando de uma coisa tão comum como outras coisas aqui, né? Exatamente. Mas que pode acontecer. No final, fiquei muito feliz que era apendicite. Não é verdade? Porque quando são a gente... diagnósticos diferenciais. Olha, eu dou sempre o valor. Eu falo, não, foi realmente o que era para ser
o melhor dentro de tudo. E aí a gente vai para essa sensação aí de inchaço no útero ou na região da bacia, que também não é normal. Não é normal. Qualquer sensação de desconforto nessa região pélvica, né, se associado a esses outros sintomas, então a gente vai conectando essas pecinhas, né? A medicina não é uma ciência exata, então nem toda paciente que tem infecção tem febre, nem toda paciente que tem uma doença inflamatória pélvica, uma infecção no útero, tem um corrimento típico, né? Mas se a gente junta essas informações num contexto clínico da paciente, associado ao exame físico e exames específicos, o diagnóstico é muito certo, né? Eu acho que, se você permitir, Carol, Claro. é importante relevar que essas infecções são sexualmente transmissíveis e a importância do uso do preservativo, né, nas relações sexuais, que é o único método de barreira capaz de reduzir a chance de acontecer essa infecção de fato, né? E também relevar a importância do acompanhamento ginecológico rotineiro. Sem dúvida. Do check-up, né? A gente geral. ainda está nesse mês, né, do Outubro Rosa, Rosa. o que é tão importante para que a gente realmente tenha uma atenção, né, à nossa saúde. Tem perguntinha do público, quem escreveu pra gente? Ainda tem mais um, Glaucia, desculpa, eu tinha entendido que esse era o último, mas a gente ainda tem, sangramento fora do período menstrual. Exato. Então, o útero e o endométrio, né, o canal do colo do útero, também podem ficar inflamados. Isso pode ser causa, então, de sangramentos, escapes fora do período menstrual esperado. Então, no período da ovulação, por exemplo, pode vir um sangramento, ou, como a gente falou, um sangramento na relação sexual, que está fora do período menstrual. Então, qualquer sangramento fora do período específico, que é esperado, a menstruação, deve ser investigado também, especialmente se isso se tornar mais recorrente. Perfeito. Perguntinha agora. Olha lá quem escreveu pra gente. Aproveitem. Obrigada, Ju. Um beijo. É verdade que a mulher que fez laqueadura não tem mais a menstruação regulada e tem muitas cólicas? Olha, Juliana, nem sempre a laqueadura vai gerar alterações do ciclo menstrual, tá? Até porque a laqueadura é uma desconexão da tuba uterina, né? O que pode acontecer eventualmente, mas é raro, né? Nessa desconexão da tuba uterina, a vascularização do ovário ser comprometido, dependendo de como for feita a laqueadura. Isso poderia sim levar a uma irregularidade da menstruação, mas isso não é uma regra absoluta, tá? Porque eles não têm uma conexão direta aí. O funcionamento do ovário para uma menstruação regular tem muito mais a ver com questões hormonais do que anatômicas. E isso geralmente não resulta também em cólicas muito intensas ou dores. Então, se você está com uma menstruação irregular ou dores no período menstrual, a recomendação é buscar um atendimento e uma avaliação ginecológica para avaliar como estão os seus hormônios ou se tem alguma outra coisa causando suas dores. Tá aí. Tem mais perguntinha. Olha lá. Vamos até o final. Ana Clara, um beijo. Quando a mulher está com o útero maior que o normal, pode ser uma infecção? Oi, Ana Clara. Não necessariamente, tá? Naturalmente, o quadro de inflamação, o útero pode sim inchar um pouquinho mais, mas o aumento do volume do útero está muito mais associado, provavelmente, com alterações anatômicas de fato, e não funcionais e não infecciosas, tá? Então, eu investigaria outros fatores, tais como miomas, tais como uma doença chamada adenomiose, para ver se isso tem relação. O útero também pode inchar um pouco mais dependendo da fase do ciclo menstrual. No período pré-menstrual, de modo geral, ele está mais inchado. E se você já tem filhos, o útero costuma ficar um pouco maior do que uma paciente que nunca teve filhos também, tá? Então tem vários fatores influenciadores no tamanho do útero, não necessariamente a infecção. Doutor, e não tem uma questão do útero invertido e que as mulheres ficam um pouco tensas e tal quando recebem a notícia, mas que não muda nada, né? Que ele não é um problema? O útero retrofletido, retrovertido, pode ser uma... Útero invertido. Eu sabia que era alguma coisa desse tipo. O que é isso? Retrofletido, fletido é quando o útero está voltado para trás, né? Se esse achado de um posicionamento do útero está associado a dores, a cólicas menstruais muito intensas, dores na relação sexual de profundidade, aí é importante levar a suspeita de doenças tais como a endometriose. Tá. Muitas pacientes que têm endometriose têm o útero nessa posição, mas não necessariamente. Tem pacientes que têm o útero retrofletido e não tem queixa nenhuma, né? Nem vai ter infertilidade, nem nada assim. Gestação normal. Exatamente. Então, isso não significa que haja realmente algum problema. Tá aí. Tem mais perguntinha? Obrigada, Sônia. Um beijo. Coceira frequente é sinal de infecção? Oi, Sônia. A principal suspeita no caso de coceira frequente na região da vagina é sim uma infecção, mas não necessariamente por bactérias sexualmente transmissíveis, e sim por um fungo chamado Candida albicans. Só que algumas bactérias na região vaginal sexualmente transmissíveis podem facilitar a presença da candidíase.
Tá? Então, sempre que uma paciente tem infecções de repetição, candidíase de repetição, é importante avaliar imunidade, ver como está sua alimentação, seu sono, seu estilo de vida, porque geralmente isso influencia mais a candidíase de repetição, mas é também importante investigar e descartar outras infecções na região da vagina. Algumas bactérias às vezes não dão sintomas de corrimentos com mau cheiro, mas podem facilitar o aparecimento da candidíase por alteração da imunidade local, né, e da resposta do corpo natural. E é verdade, doutor, que o excesso de doce, de carboidrato na alimentação favorece, então, essa frequência para quem já tem, enfim, até a imunidade está mais baixa, tal, o aparecimento do corrimento? Certamente, né? Principalmente açúcar refinado, né? Ele altera muito a microbiota intestinal, que influencia a microbiota vaginal, o que predispõe sim a outras infecções, tá? Então, nessas situações, e por isso que a gente entra no estilo de vida, né? A qualidade da alimentação influencia muito na nossa saúde como um todo, né? Mesmo que seja indiretamente, está tudo correlacionado, está tudo integrado no nosso corpo. Tá aí. Dá tempo de mais uma para encerrar? Sempre bom, eu falei, eu adoro esses assuntos, todo mundo participa. Giovana, obrigada, um beijo. Ansiedade pode causar ou piorar a infecção urinária? Vamos lá, Giovana, pode sim, tá? Porque ansiedade, como uma forma de estresse, leva a alterações imunológicas, de resposta inflamatória no nosso corpo. Uma ansiedade muito intensa faz o nosso corpo produzir muito cortisol, a gente não dorme bem e, consequentemente, a imunidade começa a cair de forma crônica. E isso predispõe o nosso corpo a outras infecções oportunistas. A candidíase de repetição é uma infecção oportunista, a doença inflamatória pélvica, a infecção do útero, por exemplo, não é uma infecção oportunista, mas uma imunidade mais baixa pode predispor o seu corpo a não conseguir gerar uma barreira contra a progressão da infecção. Entendi. Então, é importantíssimo cuidar da ansiedade, sim, que está dentro do gerenciamento do estresse, que está no estilo de vida. Sabe tudo, doutor, sempre uma aula. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Vai lá no Instagram para seguir o trabalho, é o @doutorabreviado, Tomio, T-O-M-Y-O, @doutorabreviado, Tomio, lá no Instagram vocês já encontram tudo. Obrigada, doutor, até a próxima, agradeço, viu? Carol. Sempre um prazer recebê-lo.